E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da prova de Libras do Enem de 2017 que fala sobre velocidade média. A questão diz o seguinte: no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar por uma marca no solo, após o segundo sensor. Bom, tudo isso que a questão está me falando está representado ali na figura e é muito importante a gente conseguir fazer essa leitura e verificar isso ali no desenho. Olha só, então ele fala que a gente tem dois sensores, né, onde a gente tem aqui na figura os dois sensores, que é onde o carro vai passar. Quando o carro passar então por esse sensor, o cronômetro, digamos assim, do sistema, ele começa a contar. Passando pelo segundo sensor, o cronômetro ele fecha, ele para de contar, e aí aqui a gente vai ter então um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele é usado para quê? Para que com essa distância aqui, então essa é a distância importante, que é a distância entre os dois sensores, calcular qual é a velocidade do carro e aí fazer a fotografia da multa se for o caso. Logo após o segundo sensor, como a questão mesmo fala, a gente tem então o lugar onde vai ser feita a fotografia. Então nesse ponto aqui provavelmente vai ter uma câmera que vai fazer a fotografia do carro. Só que essa é a questão, essa distância de 0,75 é após o carro, após ser medida a velocidade, né, do carro, e essa distância é só uma distância que está sendo acrescentada, é um distrator da questão, não vai servir para nada, porque depois que passar pelo segundo sensor, o sistema já verifica e já entende se tem que multar ou não, se tem que tirar a foto ou não. Tá? Bom, continuando a questão fala o seguinte: considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via onde a velocidade máxima permitida é 60, então ele nos dá a velocidade máxima permitida, que é 60, temos agora a distância, como eu já peguei ali, e temos agora também a velocidade aqui, tá? Aí ele pergunta exatamente o seguinte: no caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, né, quanto que é a velocidade máxima? 60, conforme o que a gente leu ali na questão. Então, deixa eu botar aqui 60 km por hora. O tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Então, o que a gente quer descobrir? Queremos descobrir o tempo em milissegundos, não podemos esquecer disso, tá? Essa é a nossa pergunta, então. Qual é o intervalo de tempo que esse carro leva para passar esse trecho? O que a gente tem que lembrar aqui? Para eu calcular isso aí, né, a gente tem que entender que é uma situação de velocidade média, é como se a gente estivesse imaginando que o carro, ao passar por ali, ele está num MRU. E aí a gente não pode esquecer, né, que velocidade lá no MRU é a distância dividido pelo tempo, deslocamento pelo tempo, né? Bom, como eu quero descobrir o tempo, o que eu faço? Então eu pego e vou dividir a distância pela velocidade e basicamente eu tenho esses dois dados, né, distância e velocidade. Só tem um porém, que é um dos grandes pega-ratões dentro da prova do Enem, principalmente em questões de cinemática e dinâmica, né, que é o que? A unidade de medida. A gente não pode trabalhar com a distância que está em metros, né, que é 0,5, com a velocidade em quilômetros por hora. E aí queremos achar um tempo em milissegundos. Olha a salada de fruta que tem nesse problema aí. E aí o que tu vai pensar? Bom, para eu passar essa velocidade, né, para eu fazer o cálculo, eu preciso passar essa velocidade primeiro para metros por segundo. E aí tu vai usar aquele númerozinho, aquela constante que é o 3,6, tu vai dividir por 3,6. Só que aqui tem um ponto interessante que eu gosto de comentar com os alunos, que é o seguinte: se tu fizer essa divisão, né, o que tu vai encontrar? Se tu fizer essa divisão, tu vai acabar encontrando o valor de 16,66666 metros por segundo, e esse número é um número bem feio de trabalhar. Então o que eu sempre aconselho os alunos? Quando tu pegar essa velocidade, tu leva o valor da velocidade como uma fração.
Ah, mas Sora, eu odeio trabalhar com fração, mas essa questão ela foi montada para que a fração facilite. Por mais que os números pareçam feios, se tu levar assim fica melhor. Então leva assim, ó, metros por segundo. E digo mais, tu pode simplificar essa fração para ficar um número um pouquinho mais agradável, né? Que é o que? Dividir em cima e embaixo por 6, porque eles são múltiplos, né, de 6. Então tu vai dividir ali, o que vai acontecer, ó? 60 dividido por 6, tu vai ter 10. E 3,6 dividido por 6, tu vai ter 0,6, 10 sobre 0,6 metros por segundo. Leva o número assim, que tu vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então tu vai dividir ali, ó, a distância de 0,5 metros, tá? Pela velocidade que a gente vai chamar então de 10 por 0,6 metros por segundo. O que tu vai fazer agora? Lembra que quando tu tem uma divisão com fração, tu vai pegar e vai manter a primeira fração e multiplicar ela pela segunda, né, invertida. Ou seja, aquele 0,6 que está embaixo vai para cima e aquele 10 que está em cima da segunda fração vai para baixo. E aí a tua conta, na verdade, então vai ficar 0,5 vezes 0,6 dividido por 10. E aí eu não sei, né, com que idade tu descobriu isso, mas o que acontece? Toda vez que tu multiplica um número por 0,5, é a mesma coisa que dividir esse número por 2. Ou seja, 0,6 vezes 0,5 é a mesma coisa que 0,6 dividido por 2. E aí, divisão por 2 é muito fácil, né? 0,6 dividido por 2 é 0,3. Então, na verdade, a tua conta fica 0,3 por 10. Divisão por 10 também é uma divisão fácil, é só andar a vírgula, fica 0,03. Isso é a minha resposta em segundos, 0,03 segundos. Vamos lembrar que a resposta que a gente tem que encontrar é em milissegundos. Milissegundos é só multiplicar por 1000, né, milissegundos. E aí, na verdade, esse passo nem precisava, porque tu chegou em 0,3, olhando as alternativas, tu já consegue ver. Mas multiplicando então 0,03 por 1000, vai ficar 30 milissegundos, e esse é o meu intervalo de tempo, então, 30 milissegundos, né, não metros por segundo. 30 milissegundos é a minha unidadezinha de tempo. Ficando ali olhando as alternativas, ficamos então com a alternativa C para esta questão, alternativa C. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!